Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, por isso me foi entregue, posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, que é santa, infalível, Senhor, e que pode alimentar a nossa alma nessa noite. Livra-nos, Senhor, do mal, nos ajuda. Possamos estar com os ouvidos atentos àquilo que o Teu Santo Espírito quer ministrar à nossa vida. Tira toda distração, todo pensamento impróprio nessa hora. E me ajude a ser fiel. Me usa, Senhor, na exposição da Tua verdade, não minha. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem tomar assento. Fique à vontade no seu lugar. Eu não sei quantos já pararam para pensar no significado do carnaval, de onde essa festa surgiu, qual é o sentido por trás do carnaval. E é interessante que o carnaval, ele é a antítese, ele é a oposição à festa da Páscoa. Por quê? Veja bem, hoje, na quarta-feira, que eles chamam de quarta-feira de cinzas, porque ao fim da festa é só isso que sobrou, é o pó, é as cinzas, depois da farra. O período de hoje até a Páscoa, se você for pegar o calendário, dá exatamente 40 dias. É um período que durante toda a história cristã, a igreja chamou esse período de quaresma. Alguns podem arregalar o olho, mas pastor, isso não é coisa de católico? Não. Quaresma vem de 40. A igreja, durante toda a história, ela se preparava em jejum para a Páscoa, lendo a palavra, orando. Muitas igrejas, até evangélicas ao redor do mundo, na sexta-feira da paixão, elas ainda passam a madrugada, assim como Jesus e os discípulos, né? Jesus no Getsêmani, depois ali preso, levado para o açoite, eles viraram a madrugada. Muitas igrejas viram a madrugada em oração, em meditação na palavra, até hoje. Aqui esse costume ficou mais entre os católicos romanos. Mas eu creio que nós não nos preparamos tão bem para a Páscoa, que é um memorial, é uma festa, é algo que nós devemos celebrar todos os anos. Interessante que o judeu, quando ele vai no cemitério, ele não leva flores, você sabia? Ele não leva, porque as flores apodrecem, as flores viram pó. Quando você vê fotos de cemitérios,
de judeus ou em Jerusalém está cheio de pedra. Eles levam pedras, porque as pedras, elas ficam, elas permanecem, elas são um marco. Durante o livro de Gênesis e durante toda a história bíblica, quando alguém via Deus ou tinha uma experiência com Deus, o que eles faziam? Eles levantavam uma coluna, eles erigiam uma pedra, colocavam uma pedra ali como um marco, para que todas as vezes que eles passassem, eles se lembrassem: aqui eu encontrei com Deus. E a Páscoa, meus irmãos, é uma pedra espiritual. Todos os anos o povo deveria observar aquela festa, deveria parar e meditar naquele momento, parar e refletir sobre o que Deus fez no passado, apontando o que Ele ainda faria no futuro. Mas infelizmente nós não nos preparamos tão bem para a Páscoa. E alguém pode perguntar: mas pastor, o que isso tem a ver com o carnaval? Tem tudo a ver, porque veja, se esse período é o período de preparo para a Páscoa, é o período de jejum, de oração, em que a gente prepara a nossa mente para anualmente, todo ano, a gente pensar com calma naquilo que Jesus fez por nós. O carnaval é literalmente a festa do pecado, a festa da carne. Por quê? Qual era a mentalidade de muitos no passado? Se a partir de tantos dias, do dia tal em fevereiro, vai começar o jejum, a oração, eu tenho que aproveitar agora, eu tenho que pecar agora, eu tenho que aproveitar os momentos agora. É por isso que é o carnaval, é a festa da carne, é por isso que ela antecede esses 40 dias de jejum e oração. O simbolismo, não só o simbolismo, o significado dela é literalmente de pecado. Muito antes de haverem escolas de samba, já havia carnaval. Existe carnaval em outros lugares do mundo. Por quê? Porque é a festa do pecado. Mas o que isso tem a ver, pastor, com o texto que nós acabamos de ler? Porque veja, se é uma festa que celebra o pecado, mais do que nunca, com as suas agremiações, com toda a sua nudez, toda a sua exposição, seu alcoolismo, como nós podemos então resistir ao pecado? Porque veja, é feriado, é carnaval, mas você pode não celebrar, como eu e tantos outros crentes não celebram o carnaval, mas onde quer que nós andemos por esses dias, nós estamos rodeados de pessoas debaixo de um outro espírito, que procuram confusão, que estão ali alteradas, que estão vivendo até as últimas consequências a festa do pecado. Elas estão festejando o pecado, mas isso não significa que eu e você estamos imunes não só aos pecados dos outros, como aos nossos pecados. Podemos não estar festejando o pecado nesses dias, mas isso não significa que ele não baterá a porta. E é por isso que eu creio que nós precisamos meditar, não só meditar, mas ensinar os princípios desse texto, porque precisamos preparar a igreja para resistir às tentações, resistir ao pecado. Enquanto o mundo pensa em festejar a carne e o pecado, as últimas consequências, a igreja resiste e a igreja se santifica. Mas como, se nós não ensinamos isso? Então veja, se você fechou a sua Bíblia, acompanhe comigo. Lucas capítulo 4, voltemos ao que o texto diz. Estamos no início do ministério de Jesus. Jesus havia acabado de ser batizado. Eu não sei quantos aqui se lembram do início da sua fé cristã, depois que você foi batizado. Mas muitos, depois que são batizados, estão ainda muito novos na fé, precisando de experiências com Deus, mas Jesus era o próprio Deus em carne. Interessante que logo depois do batismo, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Imagine, eu creio que ninguém depois do batismo quer ir para o deserto. Geralmente, quando a gente batiza um filho ou um parente, a gente vai para onde? Vai almoçar, vai para o shopping, faz uma festa. Não, acabou o batismo de Jesus, o Espírito levou para o deserto. E veja, ele não foi para lá para ser tentado pelo diabo. Não é isso que o texto diz.
ele foi lá como um preparo, ele foi lá para jejuar, ele foi lá para se consagrar ainda mais. Ele se batizou, mas ele queria ter um tempo a mais com Deus. E nós vamos entender por que ele precisou ficar 40 dias no deserto. O diabo, ele apareceu lá de penetra. Ele não foi convidado, mas ele não tinha muro, barreira, nem segurança lá no deserto. O diabo foi se enfurnar lá. E aí o diabo chega e começa com 3 tentações, 3 perguntas, a querer testar Jesus. Veja bem, ele queria testar o compromisso que Cristo havia acabado de fazer por meio das águas do batismo. O batismo é o testemunho público do que Deus fez na nossa vida. E é interessante que quando Jesus chegou, o testemunho não foi do que Deus fez através da vida dele, porque ele não tinha pecado, mas o testemunho foi do que ele estava fazendo em favor do seu povo. Quando ele chega para João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus foi batizado, apontando para algo que ele estava fazendo em nossos corações, e não para si. O batismo não é para si. Para nós que somos pecadores, é sim para a nossa santificação, para externar aquilo que Deus já fez no nosso coração. Mas o diabo queria testá-lo nesse compromisso do batismo. E ele chegou e perguntou: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Veja, a questão aqui é a identidade de Jesus. Se você é quem você diz que é, demonstre poder, faça pão. E é interessante, meus irmãos, porque a provação que Jesus passou no deserto, ela é um reflexo de uma outra provação na história. E veja bem, verso 4, está escrito: o ser humano não viverá só de pão. Ele cita um verso, e quem chegou aqui no início do culto, esse verso está em Deuteronômio 8, abra comigo Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler a partir do verso 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos. Toda vez que aparece 40, é um período de preparo na Bíblia. Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. Deus permitiu o povo no deserto para colocá-los à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus disse: olha, nem tudo. O ser humano não viverá só de pão. Ele estava usando o verso, ele estava apontando, ele cria que o que sustenta ele é a palavra do Senhor. Deus pode trazer um maná, Deus pode prover da forma como lhe aprouver. Ele é o Senhor. Ele não precisa demonstrar para o diabo. Ele vive debaixo do cuidado do Senhor. Ele vive debaixo do cuidado do Senhor. E veja, é interessante porque em Deuteronômio 8, Deus ainda disse através de Moisés que ele também deixou passar fome, e com um propósito. E se ele passasse fome aqui, Deus, não é sinal de que ele teria sido abandonado por Deus. Jesus respondeu ele com base na palavra. Ele não precisa apresentar o seu RG para o diabo, ele sabe quem ele é, mas não somente isso. A resposta de Jesus diz que ele sabe quem Deus é. É o Deus que sustenta e sustentou o seu povo. Veja, ele citou um versículo do que Deus fez no passado, também anunciando que se ele fez uma vez, ele pode sustentar ele no deserto de novo. Deus não mudou. E aí o diabo vai tentar usar outra artimanha, verso 5.
levou ele para um lugar alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Interessante que ele agora quis testar. Primeiro ele testou Jesus na sua identidade. Agora ele quis testar Jesus no que se refere ao culto a Deus. Mas Cristo colocava Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Veja, ele nem tentava prosear com o diabo, ele só respondia com base na palavra. E é interessante porque o diabo fala uma verdade: os reinos deste mundo pertencem a ele. Foram roubados por conta do pecado e da morte. Mas Jesus não trocou a glória de Deus, o reino eterno, por reinos humanos, por sociedades que perecem. E ele responde com base na palavra. Então, ele muda-se o cenário. O diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou no pináculo do templo, levou a parte mais alta. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: seus anjos darão ordem a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E é interessante porque até então, o diabo estava testando Jesus com pedidos, mas agora o diabo, ele usa a palavra, ele cita versículos. Jesus começou a se defender com versículos. Aí o diabo quer saber: vou mudar minha estratégia, já que ele está se defendendo com versículos, eu vou atacá-lo com versículos, eu vou tentá-lo, eu vou fazê-lo pecar, pelo menos tentarei, com a própria palavra. E veja, os versos em si não estão errados, dentro do seu contexto maior, só que o que o diabo fez, ele distorceu a palavra. Ele tirou a palavra do seu contexto para tentar fazer Jesus cair. E Jesus respondeu: não põe à prova o Senhor, teu Deus. Ele já se coloca como autoridade, e a partir daí, a coisa ficou séria e o diabo foi embora, até que ele voltaria no momento oportuno. E meus irmãos, nós temos muito a meditar nesses pontos, porque veja bem, o primeiro ponto que eu gostaria que nós meditássemos é com relação à forma como Jesus lidou com as tentações. Veja, ele estava fragilizado. Aqui o que dá a entender que foi após os 40 dias, foi já o fim desse período de jejum. Imagine você, a gente já passa mal se ficar 10 minutos no sol do Rio de Janeiro. Imagine você no sol ali do deserto do Oriente Médio, na Palestina. Eu não sei você, mas ainda mais eu, branquelo, ia ficar queimado, a pressão ia baixar, andar no meio de pedra, sujo. Imagine o estado de Jesus. Jesus estava faminto, ele estava fragilizado, ele estava cansado, noites sem dormir direito no deserto. Imagine bichos ali, passando ao relento, pegando sereno, porque é muito quente de dia e frio de noite. E o diabo chega para tentar Jesus, justo no momento que ele está mais fragilizado. Ele não vai te tentar com comida quando você sair da churrascaria. Por quê? Porque não vai dar certo. Mas no momento que você tem que jejuar, aí não vai faltar convite. Ele tenta quando nós estamos fragilizados. Mesmo sendo Deus, ele havia se esvaziado da sua glória. Jesus aqui estava em carne humana. E fraco sim, como eu e você, mas mesmo fragilizado, ele permaneceu de pé. Ele resistiu e com base na palavra. 3 vezes o diabo insistiu, tentando, na questão da provisão de Deus e da sua identidade, na fidelidade do culto a Deus e na proteção de Deus. Você é crente mesmo? Então se joga daí que eu quero ver se Deus te protege. Ele não tem que provar nada para ninguém. Se Jesus não tinha que provar nada para o diabo, nem eu e você temos.
Nós somos filhos dele, ele nos conhece. Quem tem que saber de nós é Deus. Nós que temos que mostrar para ele que somos fiéis, não para o diabo. O nosso culto não é para o diabo ver, é para Deus ver, é para agradá-lo. E meus irmãos, nós temos que ensinar isso a outros, porque veja bem, imagine, quantos depois do batismo ficam de fato na igreja? Tem muitos casos de pessoas que se batizam e a gente olha porque se levantou, saiu das águas, beleza, já ficou crente, te vira. E a gente não caminha, e a gente não investe, a gente não intercede, a gente não vigia, visita. E não deve ser assim. Nós temos que ensinar desde o batismo, os novos convertidos, os crentes, até as crianças, a resistirem ao diabo, a resistirem às tentações. Elas baterão a porta, tentações na área sexual, em diversas outras áreas. E será que nós estamos ensinando a palavra? Será que nós sabemos de cor versículos para falar para o pecado e para o diabo quando eles baterem a nossa porta? Nós precisamos, se possível, até memorizar alguns. Precisamos ser dominados pela palavra a tal ponto para usarmos da palavra como defesa, o escudo da fé. Será que estamos preparando a nossa membresia, os nossos irmãos? E aqui eu coloco, nós temos a responsabilidade uns com os outros para resistirem ao pecado e às tentações. Porque é muito fácil a gente dizer, não adultera, não rouba. Mas como que nós podemos ensinar para o povo de Deus resistir como Cristo resistiu? Temos que olhar para o exemplo dele. Ele usou a palavra. Ele não deu trela para o diabo. Ele se defendeu com a palavra. Ele foi firme, mesmo tendo tudo para ser fraco, mesmo fragilizado, talvez com insolação, cansado, com noites mal dormidas. Ele não ficou reclamando, meu Deus, essa luta, Jeová, não. Ele foi firme, ele trouxe o versículo, ele calou a boca do diabo, ele permaneceu de pé. Ele não queria assunto. Tem crente que não responde assim ao diabo, não cai, mas fica, ao invés de lançar logo o versículo, ao invés de se impor como filho de Deus, fica namorando, fica dialogando, não cai, mas também não corta o contato, fica mantendo aquela conversa ali, se arrastando. E meus queridos, nós não podemos ter amizade com o diabo e com o pecado. Temos que tratar o pecado com a mesma rispidez e seriedade que Jesus tratou aqui. Ele foi direto ao assunto. Ele deu a palavra, vida que segue, eu vou me afastar, e o diabo continuou ali. Tem crentes que não caem, mas fica, mas me fala melhor, mas não dê os ouvidos ao diabo, meus irmãos. Resista, mas resista com a palavra, resista com a oração. Meus irmãos, o diabo testou a identidade de Jesus. Nós temos que saber quem você é em Cristo. Porque veja, Satanás, eu não sei quantos sabem, o significado de Satanás é acusador. Ele vai querer falar que nós não merecemos estar aqui, e de fato nós não merecemos. Ele vai querer apontar tantas coisas, mas nós precisamos saber pela palavra quem nós somos, quem você é em Cristo Jesus, você sabe? Pois bem, pegue esses versos e use para você mesmo se defender quando ele quiser te menosprezar, quando ele quiser te afastar da presença de Deus, por você ser um pecador assim como eu. Use a palavra do Senhor, mas não somente isso. O diabo testou Jesus no seu culto, na fidelidade do culto a Deus. E se ele tentou afastar Jesus do culto a Deus, ele também tentará te afastar. E ele tem conseguido ter muito sucesso nessa área, afastando irmãos da igreja, afastando irmãos da comunhão, afastando irmãos da vida de oração e da vida da palavra. Tem muitas pessoas que adoram, pode não ter uma vela, um altar,
Mas se ela fica muito mais tempo no celular, ou no trabalho, ou na televisão, do que com a família, do que com a palavra, ela está adorando. A forma como nós usamos o nosso tempo, como nós pensamos certas coisas, vão dizer se estamos adorando aquilo ou não. Meus irmãos, precisamos adorar somente a Deus. O diabo, ele quer que nós prestemos culto a tudo, menos a Deus, porque ele quer nos desviar da presença do Senhor. Mas Cristo era comprometido com o culto. Hoje é dia de culto, valorize o culto, não somente aqui na igreja, mas na sua vida pessoal, em que em todas as áreas seja um culto ao Senhor, que a forma como nós até usamos o nosso dinheiro, demonstre que nós cultuamos a Deus. Usamos o nosso tempo, demonstre que nós cultuamos a Deus, priorizando as coisas do reino dEle, pela palavra dEle. E aí, por fim, o diabo tenta testar Jesus com relação à proteção, à segurança, ainda mais no Rio de Janeiro, meus irmãos. Eu creio que talvez nisso nós tenhamos muita fé, porque é tudo. Acho que a gente só não teve terremoto, mas é alagamento, é árvore, é bandidagem, é milícia, é tráfico, é raio, é tudo no Rio de Janeiro. Mas quem nos guarda, quem nos sustenta é o Senhor. Nós não devemos ficar inseguros, porque Deus cuida de nós. E Jesus sabia que ele não precisava provar nada para o diabo, porque quem cuida dele está nos céus. Quem cuida dele é o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, é Deus quem nos protege. E deixa eu lhe perguntar, até que ponto, com base em tudo isso que nós falamos, temos ido a Deus para resistir ao pecado? Que interessante, Jesus usou a palavra e Jesus usou a presença de Deus para lhe fortalecer em meio às fraquezas e resistir. Às vezes a gente quer resistir ao pecado, mas do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas estratégias, você vai cair. Use as estratégias de Deus. As nossas armas, elas são espirituais. Será que nós temos feito bom uso da palavra do Senhor? Eu também tenho minhas lutas, e existem versos, até de Hebreus, da fraqueza tiraram força. Tem vários textos em Hebreus que você pode usar, e não só isso, mas da Bíblia inteira. Use a palavra do Senhor, ore a palavra, memorize certos versículos. A gente ensina só as crianças aqui a memorizarem, enquanto tem muitos adultos aqui que lutam contra a ansiedade, contra medos, e isso é normal. O que não dá é para nós ficarmos apáticos diante desses medos e das ansiedades. Use a palavra, pregue para você mesmo. Tem momentos que eu estou lá, eu estudo para um concurso e bate um desespero. Quando eu comecei a estudar direito, eu sou enfermeiro, falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. As primeiras páginas do meu primeiro caderno, a folha está toda troncha, porque de tanto que eu chorei já em cima daquele caderno, já desesperado, até o momento que eu falei, não está certo isso, meu Deus é o Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem me renova, é Ele quem me capacita, e eu precisei começar a invocar a palavra e pregar para mim mesmo. E veja, Davi fez isso. Tem salmos que diz, porque está abatida a minha alma, adore o Senhor, confie nele, nele esperarei. Ele demonstra isso através dos salmos, ele pregava para si. Vão ter dias que não vai ser eu, pastor, que irá pregar para você. Vão ter momentos em que você terá que pregar para você. Pregar para a sua ansiedade. Hoje vou botar minha ansiedade, os meus medos no banco e vão ouvir a palavra do meu Deus. Jesus usou a palavra, meus irmãos, para resistir, para não ceder. Será que quando estamos fracos, fragilizados, ainda colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, como Jesus fez? Às vezes, quando estamos fracos, é aí que a gente cai mesmo. A gente dá a famosa colher de chá. Não, amanhã eu penso nisso. E, meus irmãos, se fizermos isso, o diabo terá sucesso. Quando o problema vem, será que cremos que Deus ainda está no controle e é Ele quem há de nos sustentar? Jesus estava com fome.
Mas ele não precisava fazer ali um milagre, não. Deus é o meu sustento, é o que ele disse. Quando o diabo tentar nos provar, não para transformar a pedra em pão, mas ele pode dizer, está vendo? Você ofertou, você abençoou o irmão que precisava, você abençoou a igreja, está vendo? Agora te falta, ó. E aí, não é melhor você fazer isso agora, assim, assado? Aí você diz, não, porque Deus é o meu sustento. Eu não vou comprometer o meu culto a Deus. E nessa área de provisão, nessa área financeira e de sustento, o inimigo atacou Jesus e continua nos atacando hoje, para lançar insegurança e incredulidade na nossa vida. É Deus quem nos sustenta. E veja, Deus, Ele permitiu que Jesus fosse tentado. Não foi Deus quem tentou Jesus, mas Deus permitiu. Por quê? Porque essas lutas, essas tentações tiveram um propósito. As suas lutas têm um propósito. Não são fruto do acaso, não são acidente, tem início e tem fim. É Deus que permite. E veja, Deuteronômio 8 falou isso, Deus permitiu o povo ir para o deserto, para revelar as intenções do coração, para ver se era um povo crente de verdade. E é interessante, porque o diabo tentou esmagar Jesus, só saiu palavra, só saiu firmeza, só saiu convicção e temor a Deus. Será que hoje, se o diabo tentar nos esmagar, é isso que sairá? Que às vezes sai até palavrão, sai murmúria, sai reclamação, sai ira, diante das provações e das lutas. E veja, da mesma forma como em Deuteronômio 8, o povo ficou 40 anos no deserto, para entrar na terra, o povo sendo provado. Jesus aqui, Ele está representando o povo de Deus, porque veja, Adão foi o primeiro homem e pecou e nós colhemos o fruto, mas Jesus é o novo Adão. Ele está aqui reescrevendo a história do povo de Deus. Ele está numa forma resumida, passando pelo mesmo deserto que o povo de Deus passou no passado, só que o povo fracassou, mas Jesus venceu. O nosso representante venceu. Por isso que Paulo diz que ele é o novo Adão. A nossa esperança está nele. Se ele venceu as tentações, ele pode nos ajudar a vencer. O mundo faz a festa do pecado, o carnaval, mas nós vencemos, podemos vencer a festa do pecado que for, porque o nosso Deus venceu e Ele nos ensina, Ele nos dá as mesmas armas espirituais, Ele nos deu o seu exemplo, a sua ousadia, a sua coragem, para seguirmos e resistirmos, lutarmos contra o pecado. Meus irmãos, por Jesus ter vencido, eu e você podemos vencer. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e é por isso que eu e você podemos vencer nessa noite. Quantos não lutam às vezes contra um pecado oculto? Tem mulheres que lutam contra furto, né? Tem até cleptomania, né? Que fala a questão do furto. Tem homens que lutam contra o adultério, contra a pornografia, pecados ocultos, e veja bem, muitos às vezes lutam. Tem mulheres que lutam contra a fofoca, outros que lutam contra a murmúria, a reclamação, e às vezes há luta. Há pessoas que lutam, e meu Deus, eu não vejo nada mudar, o pecado continua, ele não bate nem a porta, já tem um buraco na parede. Mas precisamos lutar e resistir contra o pecado, pregar a santidade, não somente como algo, mas como uma luta. A nossa santidade é fruto de luta, não é fácil ser santo. Estava ontem, fui com o Mateus e a Carol na praia, chegou um cara alcoolizado, quis falar uma gracinha, e Mateus é muito crente, porque ele chegou e ele falou, repreendeu com tanta sabedoria ali, e o rapaz ficou na dele, e acho que quando ele olhou para mim, deve ter visto até fumaça saindo da minha cabeça. Eu falei, Senhor, ainda bem que não foi comigo, porque, Senhor, eu preciso mais do Teu Santo Espírito, porque o problema não era nem comigo, mas eu já estava ficando alterado ali, meu Deus do céu, não acredito. E meus irmãos, nós temos que lutar para sermos um povo santo, para sermos um povo que não se ira com facilidade, porque na ira do homem não existe a justiça de Deus. Santidade não é algo fácil. Querem pregar que é fácil, seja santo.
Meu irmão, pecado, o diabo ele coloca aquilo embalado, maravilhoso, no momento que a gente mais precisa, que a gente está fragilizado. Não é fácil, mas temos que lutar contra o pecado. E se Jesus venceu, Ele pode te ajudar a vencer. Você pode lutar anos contra o pecado, mas Ele pode te dar vitória hoje, para superarmos e continuarmos firmes. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar com base nessa palavra. Há muitas pessoas que seguem o exemplo do diabo, de deturpar a palavra de Deus para que o povo possa pecar mais. Não tem nada a ver, não sei o quê, né? O homossexualismo não é pecado. E veja, já existem grupos de pessoas, de crentes, que reconhecem, olha, a gente tem essa luta sexual, é muito difícil definir a origem disso, mas a gente ama Jesus, pela palavra, a gente reconhece que é pecado, mas nós ficaremos em castidade, porque ninguém é obrigado a casar. Se a pessoa não sente atração por uma mulher ou por um homem, isso não significa que tem que casar, não é pecado ser solteiro. E muitos, por amor a Jesus, ao invés de dar vazão ao seu pecado, preferem continuar como estão, preferem lutar até contra, às vezes, as vontades sexuais, porque amam mais a Jesus, lutam todos os dias para permanecer em santidade e terem a salvação do nosso Senhor. Meus irmãos, é Ele quem nos ajuda a lutar. Quantas pessoas às vezes não lutam, né, aqui dentro da igreja, que já foram recuperados de algum pecado, né? A gente fala muito de quem veio da bebida e das drogas, mas e quem era mulherengo? Que é todo um tratamento, porque o pecado continua batendo a porta. Mas eu lembro até hoje de um pastor já falecido, o pastor Gilson conheceu, o pastor Elísio, ele disse, olha, eu fui recuperado, eu me drogava, eu bebia muito, e eu vou te dizer, hoje eu sou pastor, tem anos, mas não tem um dia que eu não tenha vontade de beber, não tem um dia que eu não queira cair, mas eu amo mais a Jesus. Todos os dias ele lutava. Lute, Jesus venceu, e é Ele quem pode te renovar nessa noite. A luta pode ser cansativa, mas o prêmio, meus irmãos, é maravilhoso na presença dEle. O deserto passa, as provações passam, e é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos renova para mais uma semana de luta, em nome de Jesus. Vitória. Vitória não porque é teologia da prosperidade, mas uma vitória conquistada, uma vitória saborosa, porque nós fizemos a nossa parte. O inimigo atacou, mas nós contra-atacamos pela palavra de Deus. Feche os seus olhos, amado Deus e Pai, renova-nos, Senhor, enquanto o povo quer pecar, se esbaldar, Senhor, na lama, meu Deus, nos ajude a despertar o Teu povo, para não se envolver com as obras da carne, para lutarmos, para usarmos a Tua palavra, para pregarmos para nossa vida, para nossa alma, nossa mente, e os da nossa casa, nossa vizinhança. Nos santifica, Senhor, mas nos ajude a lutar, a entender a nossa responsabilidade na nossa santidade, que temos que lutar pela nossa fé, lutar pela nossa santidade, nos defender usando a Tua palavra, sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que Te temem, que o diabo possa ir embora, que ele possa desistir. Eu sei que ele vai voltar de novo para nos perturbar, mas que, ainda que ele volte, Senhor, que Ele nos encontre cada vez mais firmes na Tua palavra, na Tua presença, no Teu Evangelho. Meu Deus, Tu venceu ele e Tu pode nos ajudar a vencer. Não há impossíveis para Ti, a Tua palavra é perfeita, o Teu Santo Espírito está conosco. Renova-nos, Senhor, então, nessa noite. Leva-nos debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção, guardando-nos, Senhor, e nos dando vigilância, nos dando atenção, nos dando iniciativa para permanecermos de pé e lutarmos
pela nossa fé. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Assim que a graça do nosso Senhor